Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz, trazendo um texto publicado na página Galactic Consciousness 5D, publicado há um dia. Tem chegado para mim rápido e aí eu tô tentando colocar esses que são mais atuais, né? Fazer a leitura desses que são mais atuais. Gente, produzi um pouquinho nesse feriadão, tava aqui embaixo das cobertas. Nossa Senhora, se a gente deixar, não sai debaixo das cobertas o dia inteiro. Aqui tá um frio danado, apesar de estar um solzinho. Minha casa é super gelada e aí tem que ficar embaixo das cobertas. Eu tomei um banhão, falei, vamos produzir alguma coisa que é melhor, né? Tem muita coisa aí para fazer, para ocupar o tempo de maneira produtiva. Vamos lá. Então, o título é Hora de Libertação de Memórias Planetárias para o Despertar em Massa. Título grandão. Ok, vamos lá. Sim, é um texto grande, tá? Compridão. Sim, muito em breve a sabedoria ancestral deixará de ser secreta quando as salas dos registros começarão a se abrir em todo o mundo, seladas por temporizadores de frequência, começando pela grande esfinge de Gizá, no Egito, onde os grandes desenvolvimentos da antiga tecnologia foram preservados, juntamente com códigos de acesso à biblioteca cósmica multidimensional, que foram depositados por altos sacerdotes da Atlântida, que se deslocaram de áreas protegidas secretas nas alturas das regiões montanhosas até o Vale do Nilo, no Egito, quando as águas recuaram. Falando aqui do dilúvio. Nestas salas, eles codificaram a sabedoria para que ela fosse guardada por gerações pelos seus descendentes diretos, os primeiros faraós, até que a humanidade atingisse um nível de frequência suficiente para não usar mal essa tecnologia celeste da luz. As salas dos registros permaneceram desde então como um legado para a humanidade, como cofres, como no caso da enigmática leoa, até o momento em que estivessem preparados para aceder a esses lugares sagrados e descobrir o código, abrindo uma janela sobre o não-tempo da evolução humana. Existem também outros segredos diluídos e escondidos nos contos e lendas de alguns povos indígenas eleitos, considerados como guardiões dos registros, que conseguiram preservar sua herança, a conexão e a memória e que pouco a pouco irão revelando os tesouros do passado para oferecer ao mundo as joias do conhecimento ancestral. Além disso, os guardiões dos cristais manterão os portais abertos e os guardiões do tempo ajudar-vos-ão a mover-se através deles, iniciando a fase final de ascensão do espectro mais denso da vossa manifestação atual para a quarta dimensão, onde a ilusão do tempo não existe. Já um número maior de vocês está aprendendo a ler cada vez melhor os registros akáshicos, onde tudo está planejado, tudo é lembrado. Aqueles que possuem o dom da visão e uma certa orientação espiritual compreendem que o que chamam de passado e futuro nada mais são do que aspectos do sempre existente, o que existe eternamente no não-tempo de toda a criação. Por isso, você deve ter em mente que todos os eventos ocorrem simultaneamente, constantemente entrelaçados na grande dança cósmica da consciência, desdobrando-se e subindo lentamente pela espiral do retorno
Peraí, gente. Simultaneamente, constantemente entrelaçados na grande dança cósmica da consciência, desdobrando-se e subindo lentamente pela espiral do retorno espiritual. Então, você deve aprender a viver o agora deste precioso momento da sua jornada, em paz com o planeta, com seus vizinhos e com vocês mesmos. É que entrou uma mensagem aqui, gente. E com vocês mesmos, para que possam libertar-se dos novos alquimistas do poder e avançar na luz da sua consciência em desenvolvimento. Certamente, ao perceber os acontecimentos que estão acontecendo nesta esfera, aqueles que estão acordados entre vocês estão saindo do seu confinamento, expressando sua verdade como nunca antes. Vossas gargantas estão abertas e vocês estão comunicando com grande clareza e concentração, fazendo brilhar o raio azul índigo vindo do núcleo de Lungi-Mecha através de todo o cosmos. Você está se preparando para refutar a autoridade e assumir suas realidades pessoais, desafiando a censura que tem se imposto sobre a voz da sua crescente, ou desafiando a censura que vem se impondo sobre a voz da sua crescente dissidência. Nunca se esqueçam de que as vossas experiências individuais de crescimento e iluminação devem ser compartilhadas com a vossa comunidade, se tiverem que afetar o todo maior, de modo que toda a humanidade se move para um espaço mental positivo e as mudanças necessárias que já se manifestam em determinados pontos do planeta, eles podem começar a espalhar-se por todo o planeta. Em amor, assinado por Angel e publicado na página Galacti Consciousness 5D. Muito bom, gente. Olha só, né? Hora de libertação de memórias planetárias para o despertar em massa. Sabíamos que um dia isso aconteceria. Dentro dos conhecimentos ocultos, dos conhecimentos esotéricos, a gente aprende que no momento em que a Atlântida sucumbiu diante de vários cataclismas, e a gente pode ter uma noção disso ali no Rio Grande do Sul, onde cidades inteiras, me parece, não serão recuperadas, terão que ser transferidas para outros lugares, não é? Então, a Atlântida, alguns altos sacerdotes, que na Atlântida existiam, vamos dizer assim, duas classes de seres, os sacerdotes, que eram aqueles e sacerdotisas, que eram aqueles que tinham os conhecimentos espirituais, o dom de se conectar com o divino, e aqueles que simplesmente desenvolveram o seu lado intelectual, tecnológico, racional e não se deixaram infundir ou integrar o lado espiritual e o lado amoroso. Temos aqui, convivendo conosco, muitas pessoas assim, que trazem essa bagagem lá da Atlântida, né? Os registros dessa forma excessivamente racional de ser, de interpretar a vida, sem se deixar afetar por nada do emocional, não é? Algumas pessoas, claro, têm traumas trazidos de outras vidas. Gente, tem eu e quase caindo aqui de novo. Essa minha cadeirinha aqui, não sei não. Não necessariamente, quando eu desenvolvo uma defesa de só interpretar a realidade pelo racional e não usar muito o meu emocional para não sofrer, isso é uma outra coisa, né? Que na verdade é uma pessoa sensível que se afeta assim
pelo emocional, mas pelas más experiências pode resolver fechar totalmente o campo emocional para não sofrer mais e vai analisar a vida somente pelo lado racional. Isso é uma coisa, mas no momento da Atlântida, quando nós estávamos aí, né, na raça Atlante, que haveria o desenvolvimento do emocional, do mental e do espiritual, né? E que haveria uma junção, corpo emocional e mental iriam caminhar juntos, como é o que acontece para quem de alguma maneira desperta espiritualmente, né? A gente já não separa mais muito, tá tudo interligado, mental, emocional e espiritual. Então, a gente integra todas essas percepções da realidade. Era o que deveria ter acontecido no momento da Atlântida, no momento, né, da raça Atlante. Esse seria, vamos dizer assim, o arquétipo dessa nova raça. E o que aconteceu foi que não aconteceu. As pessoas que se deixaram dominar pelo mental, né, pelo tecnológico, pelo racional, começaram a criar tecnologias que eram eficazes e passaram a criar clones, como a gente sabe que existem, não é? E passaram a se considerar deuses, esquecendo a sua filiação divina, de verdade, natural, e que era tão falada pelos próprios sacerdotes e sacerdotisas da Atlântida. Então, a Atlântida ficou dividida. E os sacerdotes e sacerdotisas, tendo essa conexão tão estreita com a divindade, souberam, não é? Através de toda a conexão com os seres que vieram de Vênus, Sanat Kumara, não é? Que resolveram pegar para si o desenvolvimento espiritual da humanidade a partir dali, criando toda a estratégia de reconstrução crística do planeta. E para que isso acontecesse, a Atlântida tinha que sucumbir diante de diversos cataclismas criados pela própria população ali, pela própria humanidade, né? Dando mau uso a toda a própria natureza, como eu já tenho falado aí em alguns vídeos, né? A questão dos cristais que acabaram criando um grande karma para o reino mineral e hoje colaboram conosco em vários trabalhos, né? Que vão, inclusive, para a tecnologia. Se a gente vê cristais de quartzo, a gente tem peças de computador, a gente tem em todos os aparelhos usados na medicina, não é? E que eles resgatam esse karma, então, desse mau uso que foi feito lá na Atlântida. Mas os sacerdotes e sacerdotisas, devido a essa conexão muito forte com a divindade, foram avisados que o desenvolvimento emocional, espiritual que haviam conseguido ali naquele momento, que essa sabedoria não deveria se perder e tentaram criar algumas estratégias também para que essas verdades não fossem perdidas. E uma das verdades, estou falando tudo isso para chegar nesse ponto, são as cartas do tarô. As 78 lâminas representadas em desenhos. Aí a gente tem vários desenhos, né? Eu trabalho com o tarô mitológico, que fala da mitologia grega, né? Mas porque o Jung fez esse trabalho de análise dos arquétipos relacionados às cartas do tarô. Então, quem é analista junguiano, que é o que eu sou, normalmente trabalha com tarô, porque a gente aprende isso também no nosso curso de especialização ou pós-graduação. E então, todo o desenvolvimento espiritual da raça humana está descrita, né,
o desenvolvimento está descrito nos 22 arcanos maiores do tarô e nos 56 arcanos menores do tarô. Então, toda a humanidade, o processo de evolução espiritual descrito ali nessas cartas e que sacerdotes, sacerdotisas usavam também um pouco antes da Atlântida sucumbir, né? Através dos cataclismos nesse grande dilúvio também que aconteceu, descrito na Bíblia. Mas algumas pessoas levaram esses segredos até ali o Vale do Nilo no Egito, né? As pirâmides que guardam, como eles dizem aqui no texto, essas salas de registros, né? E que se dizia que no momento certo tudo isso seria revelado. E obviamente, depois de tantos anos de evolução da humanidade, depois de todo o plano de reconstrução crística do planeta, né? E o planeta Terra próximo de fazer a sua ascensão para a quinta dimensão, obviamente a humanidade tem que estar preparada e tem que saber de muita coisa que aconteceu lá atrás e que, de alguma maneira, muitas pessoas não têm acesso porque não estão nesse caminho, né? Dizemos quem está nesse caminho somos iniciados, né? Vocês pegarem literatura esotérica vão encontrar essa palavra. São pessoas que despertaram, pessoas que são buscadores da sabedoria espiritual e que, de alguma maneira, trazem esses conhecimentos para serem transmitidos para as pessoas ao seu redor, né? Ou mesmo através de cursos, como é o que normalmente acontece, né? Ou livros, né? A minha formação, ou na verdade eu recuperar a minha memória cósmica desses conhecimentos, aconteceu basicamente pelos livros que caíram à minha mão durante o meu processo de emergência espiritual. Então, vamos abrir esses conhecimentos, né? A espiritualidade vai abrir esses conhecimentos para que sejam de domínio público. Obviamente, muita coisa vai causar muita estranheza às pessoas que nunca ouviram falar sobre nada disso, não é? Mas para que haja o despertar em massa, para que a Terra, como esse grande ser chamado Gaia, possa também fazer a sua ascensão. E nós, todos como células desse grande planeta, iremos também, né, ter acesso, relembrar todos esses segredos que ficaram guardados lá nessas salas de registros, né, dos registros akáshicos, que é esse nível do akasha onde estão registrados todos os fatos que aconteceram na história do planeta e que eu trabalho com isso. Nesse momento ainda não retornei efetivamente, mas já em vias de retornar, porque fui de alguma maneira treinada, expandindo a minha consciência, elevando a minha vibração a conseguir chegar a acessar esse nível, essa dimensão akáshica e trazer informações para as pessoas, como eu trabalhei aí durante acho que 8 anos, ininterruptamente trazendo essas informações, não é? Então, vai acontecer essa surpresa, provavelmente, né? Para quem nunca ouviu falar em nada disso, para nós que estamos nesse caminho, simplesmente a confirmação de tudo aquilo que nós sempre ouvimos que um dia aconteceria e que isso vai abrir a consciência, expandir a consciência de toda a humanidade. Quem estiver pronto, obviamente, irá elevar a sua frequência. Quem não estiver, será retirado do planeta, assim como aconteceu, né? Num planeta chamado Capela, e onde as pessoas que não conseguiram evoluir
junto com o planeta, vieram como degradados aqui para o planeta Terra continuar a sua evolução. Isso é o que a gente aprende dentro dessa abordagem espiritualista, esotérica, ocultista. É isso que estamos prestes a presenciar, né? Para que o próprio planeta, que Gaia, faça a sua ascensão para a quinta e posteriormente para as dimensões superiores. Certo, gente? Falei aqui, falei. Não me ative a nenhum pedacinho ali do texto, porque, né, de alguma maneira são informações complexas, mas acho que tentei traduzir para vocês aquilo que talvez esteja muito próximo de acontecer. Fiquemos atentos e para quem está no caminho, que a gente não se surpreenda demais, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.